Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. É um privilégio poder dividir esse momento com você, que curte o programa, que nos ajuda na construção, dos temas, debates que são propostos aqui no Vejam Só. E lembrando sempre que a nossa ideia é levar até você reflexão, conhecimento, e a nossa oração é que o Espírito Santo complete essa instrução na sua vida e edifique a sua vida. Por isso, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais uma edição que eu tenho certeza que vai te levar a uma reflexão interessante. Já apareceu aqui para você meu perfil lá no Instagram, chega por lá, mais uma plataforma para a gente poder conversar, obviamente que repercutir tudo aquilo que acontece no Vejam Só, e, obviamente, trocar ideias sobre outros temas da teologia. @Zeca_Pereira, chega por lá para a gente poder conversar e utilizar essa plataforma também. Estou esperando e deixo registrado aqui o meu agradecimento a todo mundo que passa por lá também. Recebo muito carinho dos nossos telespectadores, tá bom? Deixa eu apresentar aqui os meus convidados e, na sequência, nós já vamos colocar o tema, que é um tema muito atual, super interessante, que eu tenho certeza que você vai curtir. Com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o pastor Paulo Henrique, ele que é lá do seminário Nasci para Deus de Teologia. Graça e paz, meu irmão, uma alegria recebê-lo, seja muito bem-vindo novamente. Uma ótima noite, pastor. Ótima noite, Zeca. Ótima noite, apóstolo. Ótima noite a você, telespectador, que abrilhanta essa programação que, sem dúvida nenhuma, é a melhor e maior programação de debate da televisão brasileira e tem repercutido a todo mundo. Muito obrigado pela sua audiência. Zeca, é um prazer estar com você aqui mais uma vez e acredito que esse tema é um tema muito importante, que reflete a realidade e a atualidade da igreja brasileira, não só os ministros, mas os alunos. E eu acredito que é de suma importância trabalharmos esse tema tão atual. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui no Vejam Só. A alegria é nossa, Paulo, em recebê-lo, sempre um privilégio aprender contigo. O tema... Bom, depois eu vou explicar melhor. Legal. Antes da gente entrar nas polêmicas, vou pedir só as informações do seminário. Claro. Quem nos assiste, tiver interesse, por favor. Legal. A gente está ali trabalhando para Jesus forte, um bom tempo. No seminário Nasci para Deus de Teologia, na Avenida Monteiro Lobato, número 15.022, no coração de Guarulhos. Você que é da cidade de Guarulhos, regiões adjacentes, divisa de São Paulo, divisa de Arujá e outras regiões também, e deseja estudar teologia presencial, mais uma vez, Avenida Monteiro Lobato, número 15.022. Um abraço para o pastor Ney, pastor Sênior ali, pastor Andréia, pastor Leonardo, Geovino Leonardo, nós que estamos a todos os alunos dos cursos de teologia, grego. Todas as segundas-feiras nós estamos ali. É um prazer estar com você e poder somar no seu avanço ministerial. Muito bom, fica aí a indicação. Inclusive, o contato do seminário também já apareceu aí para você. E também o contato que o pastor Paulo disponibilizou. Nós vamos deixar salvo no nosso perfil do Instagram. Vale muito a pena você chegar por lá para poder conhecer um pouquinho melhor do ministério do nosso irmão. O pastor Paulo utiliza a internet muito bem e o Instagram, então vai ter sempre muita interação lá para você. Vale muito a pena você chegar lá, seguir o nosso irmão e obviamente poder interagir com ele por lá, né, Paulo? É uma ferramenta que tem ajudado muito, pelo menos no seu ministério. Eu percebo que é bem ativa. A gente trabalha forte no Instagram, né, Zeca? É uma ferramenta muito importante. A gente vai até falar disso, não tomar o tempo nessa introdução, mas o YouTube surgiu em 2006. Eu estreiei no YouTube em 2009. Eu sou da época do Orkut. Então, assim, lá no Orkut a gente já fazia um barulho legal. Então, acho que é uma ferramenta que nós utilizamos todos os dias e não porque utilizar da forma correta para edificar vidas, né? Perfeito. Bom, nós vamos falar mais. De novo, obrigado. Obrigado você, prazer estar aqui. E nós temos também o privilégio de receber nesta noite aqui nos nossos estúdios o apóstolo Nailton Silva. Ele que é ministro da Igreja Metodista Renovada, lá na região do Bosque da Saúde. Graça e paz, meu irmão, uma ótima noite. Seja muito bem-vindo, apóstolo. Bênçãos e paz, pastor Zeca, e a todos que estão aqui. Pastor Paulo Henrique, que o mundo é pequeno, já nos encontramos ali na salinha, que maravilha, foi sala de recepção. É uma honra grande estar aqui, é um privilégio para o meu coração. É a primeira vez que eu estou aqui no Vejam Só.
Já vi o programa algumas vezes, mas agora o meu pastor, um abraço ao meu pastor, apóstolo Joel Cardoso, da Igreja Metodista Renovada, lá no Bosque da Saúde, e o meu pastor, apóstolo Jéssica, um abraço para eles aqui em nome do Senhor Jesus. Eu falei, vim representá-los. Nailton, vai lá representar. Eu falei, tá bom, eu vou lá. Uma honra grande poder estar aqui e falar de um tema tão relevante, tão importante, não só para o Brasil, para as nações da Terra, né? Um tema relevante. Eu digo para o pessoal que hoje a maior avenida que se percorre é a rede social. Né? Então a gente precisa estar bem atualizado como povo de Deus nesse sentido. Sem dúvida. Quem quiser conhecer um pouquinho melhor da igreja, inclusive, de repente, se possível, fazer uma visita, qual o endereço e as informações lá? Avenida Bosque da Saúde, número 225, tá? Nós temos os cultos de domingo, 2 cultos, um às 10, outro às 18 horas. Pode nos conhecer ou pode entrar também no meu contato, né? Lá no Nailton Silva Financa, porque eu dou aula de educação financeira, né? Eu sou ministro de educação financeira à luz da Bíblia, para ensinar o povo de Deus como prosperar, não somente chegar na prosperidade, mas como manter ela. Boa. Né? Porque chegar no topo da montanha não é tão difícil. Se manter lá é a questão. Então, pode nos encontrar ali pelo Instagram, então a gente vai se falando com certeza. Muito interessante. Depois a gente pode até pensar num tema aí, a finança à luz da Bíblia, que é muito... um tema relevante. Que é super relevante e às vezes não muito abordado, principalmente dentro das nossas igrejas. E aqui nós não estamos falando de dízimo, oferta, não é isso. É administração daquilo que Deus coloca na sua mão. Administrar bem. Nem sempre é fácil, foi como o apóstolo falou. Obrigado, apóstolo. E que agradeço muito, estamos aqui, disponível. Certeza que vai ser bem. E a todos os telespectadores também, Deus abençoe. Muito bom. Os contatos que o apóstolo disponibilizou já apareceram. Nós vamos deixar salvo também no nosso perfil oficial do Instagram. É por lá. Você pode conhecer um pouquinho melhor do trabalho, o ministério do nosso irmão. E, obviamente, se ficar aí algum questionamento, é por lá que você pode tratá-lo também, tá certo? Vamos colocar na tela aí o nosso tema de hoje, a nossa pergunta. E o que a gente quer saber, ou o que nós vamos usar como start para a nossa conversa é o seguinte, ó. Usar IA, que é a famosa inteligência artificial, no estudo bíblico, ajuda ou substitui a dependência do Espírito Santo? Não, e aí, nesse caso, não só a dependência do Espírito Santo, mas, obviamente, o conhecimento também, né? Ou seja, você deixa de se aprofundar no conhecimento para usar a ferramenta. E a gente quer saber positivo, negativo, problemas, dificuldades. Nós vamos falar bastante sobre isso. Primeiro, os meus convidados vão responder a pergunta, indicando a linha que eles vão caminhar no programa. Depois nós vamos aprofundar mais essa conversa. Pastor Paulo, o irmão vai ter o privilégio de iniciar. E aí, usar a inteligência artificial ajuda ou substitui esse lado espiritual do preparo das questões bíblicas? Ô Zeca, além do tema ser de suma importância, como nós falamos na inicial, e retratar a realidade, o atual quadro da igreja brasileira, o uso da inteligência artificial, ele é um verdadeiro auxiliador para o obreiro, para o ministro, para o estudante. A gente entende, né, eu tenho 22 anos de ministério pastoral, que o gabinete, a tribuna, o púlpito, o altar, como você deseja chamar, nomear, ele está cada vez mais apertado, porque você tem que tomar conta da sua família, você tem que tomar conta de você tem que tomar conta da igreja e você tem que tomar conta de todos os assuntos correlacionados. Então, o tempo está cada vez mais escasso. O obreiro, o ministro, entra no seu gabinete para orar, para estudar, a porta bate, não precisa tocar o telefone, ele pode desligar, ele pode colocar no modo avião, mas vai bater a porta. Mesmo que esteja escrito assim, não incomode, mesmo que se você colocar uma bagatela de seguranças lá. Então, se você souber utilizar como um auxiliador e um encurtador de tempo, você vai crescer muito e, inclusive, facilita no dia a dia das funções ministeriais. Agora, o grande problema, como em vários outros assuntos, é justamente o uso exacerbado de forma negativa. Não ora, não jejua, não lê Bíblia, não estuda teologia, não sabe contextos, e isso vai tirar o papel do Espírito Santo, e eu já largo com uma bomba. A pessoa pode estar incorrendo num erro, num pecado sem perdão. Por quê? Porque a tentativa de tirar a função do Espírito Santo na atuação da igreja entra como
de uma substituição de trabalho para algo profundo Sim. e condenatório. Da blasfêmia do espírito, né? Atribuir a outrem aquele que é o papel do espírito. É aqui que eu vou... Legal. Boa. Depois nós vamos falar mais sobre João, isso. João. Mas, bom, apóstolo Neto, quero te ouvir também. Como é que o irmão responde a nossa pergunta tema? A inteligência artificial ajuda ou substitui essa questão espiritual no preparo dos estudos bíblicos? Então, tem os dois lados da história, né? Os dois lados da moeda, eu gosto de ver por esse lado. Alguns anos atrás, eu sou filho de pastor, me converti em 1977, quando eu me converti. Né? Então, lá, quando nós convertemos, não tinha inteligência artificial, não tinha tecnologia. Mas tinha as Bíblias. Inclusive, tinha uma Bíblia Thompson, que vinha com todas as pregações prontas. E alguns pastores ou líderes pegavam essas pregações na hora do culto e diziam, Deus me deu uma palavra. Deus não deu palavra coisa nenhuma. Ele pregou ali e estava falando. Hoje, o perigo que eu vejo da inteligência artificial, e eu não sou especialista nela, é esse perigo de alguém usar a inteligência artificial e falar, eu recebi uma revelação. E aí, tira o Espírito Santo de cena. Para mim, isso é perigoso, nesse sentido. E o que eu vejo que a inteligência artificial vai nos ajudar na escrita, mas a revelação tem que vir do Espírito Santo. Não é possível a gente ter a revelação sem ser o Espírito Santo, porque a gente vai ter a palavra logos, a gente vai ter a escrita, mas o rema só vem do Espírito Santo, não tem outro jeito. Então, alguém pegar a inteligência artificial, como falou aí o pastor Zaca no começo, né? Olha, vou escrever um livro e põe lá, mas não põe seu DNA, não coloca as suas digitais, então realmente ficou bem artificial. Então, a inteligência artificial, ela não é inteligência espiritual, ela é artificial. Então, eu preciso do Espírito Santo. Então, no meu modo de ver, ela ajuda, ela apoia, eu consulto a inteligência artificial, porque eu também não sou especialista em hebraico e grego, como o pastor Paulo é especialista, eu também não sou, mas eu gosto de etimologia. Legal. Então, peraí, se eu quero saber a origem dessa palavra, lá no meu tempo de adolescente, nós íamos para uma biblioteca, aí ficava um tempão procurando um livro, hoje eu vou lá, e etc. Agora, claro que quando a inteligência artificial me dá essa resposta, eu não fico cegamente acreditando nela. Eu vou pesquisar, eu vou sondar, e coloco meu DNA, coloco minha identidade para que isso faça sentido. Então, quem está aí nos assistindo, vai usar, mas com cautela, com cuidado. E não tire ele de cena, porque a revelação não vem da IA. A revelação vem do Espírito Santo. Esse é o meu ponto de vista. Boa. Tem muita coisa para a gente falar, mas antes, deixa eu abrir só a oportunidade de você participar também, respondendo a nossa enquete. Você encontra a nossa enquete lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, tá bom? Põe na tela aí a pergunta que a produção preparou e depois a gente vai retomar aqui a conversa. Tá lá, o risco principal da IA, inteligência artificial, vamos ver as opções. Primeira opção, nenhum risco, ela é só uma ferramenta. E você sabendo usar, com discernimento, com conhecimento, ela não vai dar problema nenhum. Segunda opção, trocar discernimento espiritual por resposta pronta. Ou seja, você tira essa dependência do espírito, né? Foi algo até que os convidados comentaram aqui, e vai pegar aquilo que a inteligência que não tem nada espiritual vai te oferecer. Terceira opção, não sei dizer. Está em dúvida, não conhece bem a ferramenta, não sabe como funciona. Então você não tem opinião ainda sobre o assunto. Vai lá, vote, participe. No final do programa a gente volta para ver a porcentagem, como é que ficou a sua opinião e, se possível, durante o programa, nós vamos tentar colocar algumas participações por aqui também, tá bom? Paulo, eu quero começar com a seguinte questão, até dando um passo atrás, assim, antes da gente voltar no uso da inteligência artificial, é o seguinte. Dentro da igreja, a gente sempre sofreu com a seguinte questão, o rádio é do demônio, a televisão é do demônio, a internet é do demônio. A inteligência artificial, obviamente, que está atrelada à internet, mas também é do demônio. E aí, todas essas ferramentas são realmente do demônio ou a igreja exagera com isso e depois consegue entender a utilização dessas tecnologias? Ô Zeca, o que o apóstolo falou é verdade, né? Antigamente, as Bíblias vinham com... A gente vai chamar de, que é mais da antiga, né? Uma espécie de romaneio, né? Um roteiro ali que você tinha e você acabava utilizando ali aquele script pronto, falando que Deus tinha
te dado uma revelação. Na atualidade, eu também já cansei de ver pessoas subindo no púlpito com a Bíblia por baixo, um livro por cima, e fazendo a leitura de forma sequencial daquele texto, falando também dessa questão. É óbvio que o que você utilizar em prol do reino, com sabedoria. A própria Escritura, 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 31, quer comais, quer bebais e ou fazeis qualquer outras coisas, façais para a glória de Deus. Então, se você tem a consciência, eu entendo, Zeca, que hoje falta muito a ideia da consciência. É aquilo que a gente falou da correria, falou dessa questão, mas você tem consciência que é para edificar vidas? Porque se for para preencher espaço, irmão, preenche espaço em outro lugar, porque a igreja precisa dessa realidade. Então, respondendo a sua pergunta, eu não acho que o uso da inteligência artificial seja algo do demônio, né? Como não é a internet, como não é a televisão, como não é o rádio, porque inclusive, né, não falando o nome, já até descansou, quem tem ouvidos ouça o que o pastor Paulo está falando para sua audiência. O pessoal falava assim, não pode ter televisão, não pode ter piscina, mas na casa do cara sempre teve a piscina, a televisão. Então não pode para você que está aí desse lado, para mim pode. Então são 2 pesos e 2 medidas. Não, se você utilizar de forma correta, vai ser benéfico para o reino e vidas serão edificadas. E claro que usada ou usado da forma correta, na verdade glorifica e bendiz o nome do Sacrosanto. Amém. Inclusive, é interessante, né, apóstolo, essa questão que o irmão levantou das Bíblias de estudo, porque realmente o pessoal ia lá e utilizava basicamente a ferramenta da inteligência artificial, né, que é pedir alguma orientação. Mas parecia, e inclusive era dado aqueles textos auxiliares, quase que um nível canônico, né? Bíblia Shed, as Bíblias de estudo, não está escrito aqui, vale... É interessante essa reflexão, né, da gente pensar nesse ponto assim, e ninguém nunca viu problema. Exatamente, faziam isso assim, todo momento, constante momento, e não se via problema nisso. Agora, eu tomando um pouco do que o pastor Paulo falou aqui, a igreja por muitos anos, pastor, deu para o diabo aquilo que não é dele. Exatamente. Tá? Deu muitos anos. O rádio era do diabo. Quando eu era criança, meu pai fazia programa de rádio. Um beijo pro meu pai aqui. Meu pai é biológico. Fazia programa de rádio. Eu ia nos estúdios. Fica quietinho e tal. Mas alguém falava, é do diabo, hein? O rádio é do diabo. Depois veio a televisão. A televisão também é do diabo. Agora veio a internet. A internet também é do diabo. E aí a igreja começa a dar muito ibope para quem não deveria ter nenhum ibope. E hoje, deram tanto pro diabo a televisão, para entrar hoje é difícil. Deu demais. É dele. Tá, então vai fazer um programa na televisão agora para você ver quanto que custa. Porque ficaram dando demais o que não lhe pertence. Aliás, o diabo não tem nada. Nada. Nosso Deus é dono do todo ouro e toda a prata do globo terrestre. Ele manda em tudo, ele é criador de tudo e por direito de criação e por direito de redenção, ele é dono. Ponto final. Então ficamos entregando. Mas aí o pessoal, desculpa eu falar isso aqui, né? Parece que minha preguiça vai tomando conta. Ao invés de eu buscar a Deus, passar tempo em oração, falar com o Senhor, Deus me ajuda. Aí aqui tem uma ferramenta, é a inteligência artificial, às vezes uma enciclopédia bíblica, às vezes um dicionário bíblico, às vezes até mesmo uma Bíblia de estudo. Eu dou uma olhada, mas isso vai somar com a revelação que o Espírito Santo me deu naquele meu cantinho de Mateus capítulo 6, versículo 6. Entra no teu quarto em secreto e o teu Deus que te ouve em secreto te recompensará. Aí ali eu recebo uma revelação. Aí tudo bem, vamos lá, vamos trazer ajuda nesse sentido para fortalecer e deixar de dar para o diabo aquilo que não lhe pertence. Sim. Inclusive, Paulo, eu falei no início que eu pensei no tema vendo uma publicação que você fez, inclusive respondendo a um dos seus seguidores sobre essa questão, né, onde ele perguntava sobre o uso da inteligência artificial. Eu quero saber de você o seguinte, assim, como é que você enxerga essa utilização?
o que a ferramenta pode ajudar, como utilizá-la. E eu faço essa pergunta, e obviamente ainda existe muita discussão no meio acadêmico, ainda não é algo muito novo, né? Então o próprio meio acadêmico vai se adaptando à utilização dessa ferramenta. Alguns ainda muito contrários, né? Outros já tentando encaixar isso, principalmente em tarefas mais repetitivas, né? Onde a inteligência artificial, poxa, ela pode te dar uma tabela de 200 anos para frente, né? Em 2 segundos. Como utilizar essa ferramenta nessa questão da produção teológica? Paulo, como é que você enxerga isso? Ô Zeca, como eu te falei, né? Eu tenho 22 anos de sala de aula. Eu comecei a dar aula no ano de 2007. Eu fui professor de religião na rede pública, na delegação Norte 2 e Norte 4. E quando eu comecei a dar aula em 2009 na faculdade, em 2010 me formei em 2009, 2008, eu já falava assim, olha, eu tenho um detector de Google, porque na verdade, agora a gente vai entrar em tecnologia. A inteligência artificial, ela é uma expansão ou uma extensão do Google. Então, o que aconteceu? A inteligência artificial substituiu o Wikipedia. Que todo mundo fala assim, você sabia que o que era Ctrl+V e Ctrl+C. Então, na verdade, não tem nada novo debaixo do céu. Já rolava, já acontecia. Só que a gente falava, você pegava trabalho, falava, irmão, isso aqui é cola e copia. Não tirava nem o azulzinho do destaque que você clicava no link, imprimia colorido e você via ali aquela marca. Então, hoje, já num avanço, na era do Instagram, na era do Google acadêmico, eu pego um trabalho, apóstolo, eu sei, eu gosto de ler, eu corrijo 60 trabalhos, 70 trabalhos por aula, 60 provas, 70 provas por turma. Então, assim, eu gosto de ler, eu conheço, o dia a dia faz, você sabe o que é uma escrita de um livro, você sabe o que é a escrita do aluno, você sabe o que é cola e copia. Então, eu entendo, Zeca, que assim, precisa existir um cuidado, porque eu incentivo os alunos a utilizarem como campo de pesquisa, mas jamais abandonar o livro físico, jamais abandonar a estrutura que se levantou. Por quê? Porque ao longo dos períodos, o que tem acontecido como acontecia anteriormente? Cola, copia, gera uma ideia de preguiça. Então, o que a inteligência artificial está fazendo? Tapando um buraco. Por quê? Qual que é a desculpa? Eu estou corrido, eu não tenho tempo. E esse reflexo do uso da inteligência artificial, na verdade, e aí eu gosto de trabalhar com a realidade, ele está mostrando o raio-x de como a pessoa está espiritualmente. Por quê? Se é às pressas, não deu tempo, porque é o que você falou. Hi, chat, eu preciso de uma pesquisa relacionada a Jerusalém no tempo de Jesus, não sei o que. Então ele vai te dar. Aí você coloca, exportar em PDF, trabalho não sei o que, colocar meu nome, sai pronto, você só entregou. Tá tudo bem, é isso? Não, então não é isso. E aí eu entrego para você dizendo o seguinte, eu tenho acompanhado esse avanço e essa modificação da inteligência artificial e da tecnologia na igreja e na faculdade e no seminário. Tem um problema muito grande, porque a internet, ela informa, mas ela não forma. Eu falo isso dentro da sala de aula. Então, se você quiser informação, na inteligência artificial tem demais. Agora, se você quiser aprender a produzir, você nunca vai conseguir trocar a pessoa bendita do Espírito Santo. Amém. Sem dúvida, sem dúvida. E inclusive, né, apóstolo, nessa questão espiritual que o Paulo tem levantado aqui, você crescer espiritualmente. Porque, assim, o uso da ferramenta, ele pode ser importante, ele pode te ajudar nos mecanismos, ele pode facilitar o seu trabalho. Acho que todos esses pontos que a gente já conversou aqui, eles são importantes. Agora, quando a gente fala, por exemplo, da teologia, a gente tem um aspecto espiritual que transcende a tecnologia, né? Exatamente. Que transcende o fazer o estudo, né? Então, assim, legal, você pode entregar o trabalho, mas você não cresceu espiritualmente.
talvez seja esse aspecto que a gente precisa tomar cuidado na utilização da ferramenta, né? E aí eu já vou colocar uma provocação. Vale orar e fazer a pesquisa na inteligência artificial e pronto? Já está espiritual a coisa? Pastor Zeca, de verdade, pegando o gancho aqui do pastor Paulo, gosto muito da ideia de informação e transformação. Tá? Informação você adquire lendo um livro, lendo um material, pesquisando até mesmo na inteligência artificial. Agora, transformação, você só tem isso com discipulado, com andar perto, com tete-a-tete, com intimidade. Como que eu vou ser transformado por uma palavra que eu estou lendo se eu não tenho intimidade com o Espírito Santo? Aí não é possível. Eu só vou poder ter essa transformação quando eu ando perto, quando eu tenho esse contato com Ele, quando eu estou próximo ao Espírito Santo. Então, o pastor Paulo, especialista no assunto da internet, e eu puxando aqui para a parte espiritual para dizer, é importante essa questão da informação, e é muito importante a questão da transformação, porque senão alguém vai estar cheio de informação, mas não tem transformação, como tem muita gente cheia de informação. E nós não podemos esquecer que a profecia de Abacuque está se cumprindo hoje. Ele disse, assim como as águas cobrem o mar, a terra vai ser coberta do conhecimento. Então, Deus deu um conhecimento, e hoje, quem criticar a inteligência artificial vai ter que parar de usar o WhatsApp. Vai ter que parar de usar, vai ter que parar de usar a Netflix, vai ter que parar de usar, porque tudo é uma inteligência que está por trás, te sugerindo um novo filme, te sugerindo uma nova proposta. Você está no Instagram, aí ele começa a te mostrar o que você gosta. O que é isso? Nada mais é do que, o pastor Paulo pode me corrigir e me ajudar nesse sentido, é a tecnologia trabalhando. E aí ninguém vai criticar e falar, não gosta da inteligência artificial. Vai parar de usar o WhatsApp, vai parar de usar a rede social nesse sentido. Mas nunca podemos tirar o Espírito Santo, porque é ele que traz transformação. Sim. Eu acho que esse talvez seja o ponto mais sensível, né? Da transformação, porque você só produzir muita coisa talvez não vai trazer o crescimento. Nós vamos voltar no próximo bloco a aprofundar mais esse aspecto. Eu só vou precisar fazer uma pausa aqui. Nosso tempo passa muito rápido, né? Só para a gente tomar uma água, respirar um pouquinho. No próximo bloco a gente volta e aí nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão da utilização, desses aspectos espirituais, transformação e, principalmente, honestidade. Talvez o uso da inteligência artificial ainda envolva muito essa questão da honestidade, daquilo que você verdadeiramente produz, daquilo que você só coloca o seu nome, tá bom? Então, intervalo rápido aqui no nosso bate-papo. Antes de sair para o intervalo, já vai aparecer aqui para você o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. São mais de 25 anos caminhando aí com o programa. Chega por lá, código 11-3115-0819. 11-3115-0819. Anota, liga para você poder conhecer os cursos que são ministrados por lá, poder se preparar, crescer no conhecimento, tá bom? Então, a Grade é a nossa indicação. Além disso, redes sociais da HIT aqui para você também, para você poder conhecer a emissora, os programas e tudo aquilo que a gente prepara por aqui, tá certo? Intervalo rápido, Vejam Só vai. Na sequência, nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta, intervalo rapidíssimo aí na nossa conversa. Hoje falando sobre o uso da inteligência artificial e como isso ajuda ou atrapalha, né? Inclusive substituindo aquilo que chamamos da dependência do espírito, né? A edificação. Recebendo nos nossos estúdios o pastor Paulo Henrique, o apóstolo Nailton Silva, que já no primeiro bloco fizeram as suas considerações. Nós vamos agora caminhar mais um pouquinho. E Paulo, vou começar contigo. No intervalo a gente até comentava aqui, e o irmão citou o texto de 1 Coríntios 12 aqui pra gente. Queria que o irmão aprofundasse um pouquinho essa ideia aí e de como ali o texto mostra esse alimentar do Espírito Santo e como que às vezes a gente acha que dando dinâmica, né, à produção, ou seja, eu vou conseguir produzir mais, eu acabo não me alimentando de nada, né? Sim. Eu conversando com o apóstolo no camarim e
E o apóstolo tá bom, apóstolo, parabéns, viu? Você tá bem, viu? O apóstolo tá bem, mano, alinhado, né? Fininho. É, Foi é. E assim, eu mesmo sendo mais novo, mas na minha época ainda, como eu me formei em 2008, a formação ainda era muito, muito na garra, né? Eu falo que eu tive vários professores na faculdade que incentivavam a comprar livro. Então, assim, Zeca, hoje, não é demagogia nem nada, mas eu tinha mês de eu comprar 3, 4 mil reais de livro na época de formação. Isso aí lá atrás. E eu não falo de Conde, não. Eu falo de Saraiva, Cultura. Uhum. Nem tinha tanta... O e-commerce nessa época nem era tão forte de você ter acesso a várias informações. Então, assim, você comprar um livro de 30, 40, 50 reais era profundo. E a gente perdia noites e noites de sono, mesa, estudando, trabalhando para que o conhecimento pudesse chegar até você. E hoje eu vejo muitas pessoas, mesmo depois de ter da internet, porque a internet ela ajudou, ela encurtou o tempo. Uhum. Só que a gente estudava e com sermão, e eu falo isso com muito temor no coração, a gente ia pro joelho. A gente ia chorar. Eu lembro, e eu falo isso, eu estou bem sensível aqui. Que eu lembrei de uma história de alguns amigos, que a gente se aprofundava na palavra e tirava um dia de madrugada para fazer jejum e oração, baseado naquele tema, para Deus ainda revelar a palavra. Sim. Baseado no sermão que você escrevia. Então, assim, não tinha tanto computador, tinha muitos irmãos de formações que se formaram em teologia, mas que nem computador em casa tinha, não tinha nem o telefone na época da questão de escada. Então, 1 Coríntios capítulo 12... no final dele, ali, versículo 13 e 14, fala que o Espírito Santo distribui os dons. E toda vez que a gente não pode correr o risco de trabalhar com a inteligência artificial, como era no passado, de tirar o papel fundamental que é importante, que é o Espírito Santo como Senhor da igreja e como alimentador da igreja. Por quê? Porque, Zeca, a gente tem percebido os púlpitos vazios, a gente tem percebido, mesmo estando ocupado, Uhum. olha o que eu estou falando. Nós estamos percebendo, apóstolo, pessoas que entram na igreja e saem pior do que entrou, e isso é muito sério. Por que nós estamos falando isso? Porque de cima não estão sendo alimentados. E, o senhor está falando mal dos obreiros. Não, irmão, eu estou falando com responsabilidade. Por quê? Porque nós estamos tentando utilizar a inteligência artificial sem responsabilidade, tentando substituir o Espírito Santo, que ele ainda vai continuar sendo o Senhor da igreja e alimentando, porque Jesus disse, ele estará convosco até o final do tempo, que é um advérbio de tempo aqui. Enquanto a trombeta não tocar, quem vai alimentar a igreja é o Espírito Santo. E o que eu indico e passo para você? Irmão, quer usar IA, usa. Quer usar livro, usa. Quer pesquisar, pesquisa. Quer perguntar por sábios, pergunta. Pode mandar sua caixinha de pergunta no Instagram. A gente vai te ajudar. Mas quem vai fazer você se comunicar com a sua audiência é o Espírito Santo. Porque esse é o papel dele. Usa com sabedoria, mas se você tentar tirar o papel do Espírito Santo, a comunicação vai ser falha. E nós estamos numa emissora de televisão, a maior emissora de debate da televisão brasileira. Sem dúvida. É um perigo, né, apóstolo? Você querer buscar alimento em outra fonte, né? Acho que Jesus deixou bem claro, né? Eu sou o pão da vida, né? E aí, quando você começa a atribuir essas questões a outras fontes, parece que vai ficar desnutrido, né? Não vai se alimentar, né? Exatamente. Temos que pensar o seguinte, o Espírito Santo tem representações, tem símbolos, uma pomba, mas ele não é uma pomba, né? Azeite, mas ele não é azeite, tem várias, água, tem muita representação, mas ele não é nada disso. O Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa que pensa, que tem personalidade, e por ser uma pessoa, lá o apóstolo Paulo falando para Timóteo, fala que essa pessoa que inspira. Toda escritura é inspirada pelo Espírito Santo. Então, tirar o Espírito Santo de cena para nós buscarmos informação, isso realmente é extremamente perigoso. Vamos buscar informação? Sim, mas sem o Espírito Santo não é possível ter transformação. Então, como disse o pastor Paulo, né? Eu sou daquela década que eu me converti em 70, década de 70, ali a gente tinha joelhologia. Sim. A gente era joelho.
Tá? Então, tudo bem, vamos ler bastante. A gente lia bastante. Para pregar no culto, eu lembro que a gente lia o mesmo texto 10 vezes, 30 vezes, e joelho, Senhor, fala, Deus, ministra, etc. e tal, para poder a gente ter. Porque, assim, é muito fácil pregar uma palavra que ela tenha uma informação e as pessoas saem informadas, mas não saem cheias do Espírito Santo. E hoje, infelizmente, nós estamos encontrando muita gente, ou muitas igrejas, ou muitos locais, lotados de gente vazia. As pessoas estão vazias da presença de Deus, da unção do Espírito Santo. E quem está nos assistindo precisa absorver isso no seu coração. Sim, vamos buscar informação? Sim, mas sem o Espírito Santo essa informação é somente vazia. É somente letra morta e a letra sozinha mata. Eu preciso da revelação do Espírito Santo porque é ela que dá vida e vida com abundância. Esse é um ponto que nós não podemos ignorar de hipótese alguma. Irmãos, eu fico com a impressão aqui que o grande dilema que os irmãos estão colocando é você exacerbar numa frieza espiritual, né? Você perder essa conexão espiritual. Eu acho que isso ficou claro para quem nos assiste. Agora, isso não pode acontecer naturalmente mesmo? Isso é culpa da inteligência artificial? Não. E aí, como pedagogo, que ocorre? Ocorre o seguinte, o que nós temos visto, sabe o que eu vejo? O grande problema da inteligência artificial, que o apóstolo falou isso no começo, na inicial, é a inteligência artificial. Então, tá havendo um encurtamento de informações que você está transmitindo aquilo que você não aprendeu. Eu queria bater nesse ponto aqui. Uhum. Cara, você não leu o livro, você não tem informação na área, você não viveu naquele tempo e você está trazendo a informação que você nunca aprendeu. Uhum. Você é professor catedrático, sabe? Você inspira pessoas. E eu tô falando você mesmo, como o Zeca. Então, as pessoas te olham, professor, nós somos exemplos. E aí, como que eu vou falar de um assunto que eu não domino, Zeca? E aí eu entrego ali, sabe o que tá acontecendo? Tá acontecendo o seguinte, nossa, que legal, né? Profundo. Nossa, que top. Meu irmão, mas você não sabe. Se fizer uma pergunta mais estreita, você não sabe. E aí, eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela honestidade. Eu não sou especialista em tal área, mas eu pesquiso. Para mim é esforço. E outra, sim, não significa que eu não sou especialista, que eu não posso tramitar. Agora, eu falar que eu sei, não sabendo, mostrando o que eu não me detive a aprender, é o que está acontecendo, Zeca. O que as pessoas estão fazendo? Estão transmitindo informações que elas não aprenderam. E aí, a gente vai entrar num problema muito grande que já entra na questão da mentira, da falsidade. Pô, peraí. Não, irmão, olha, irmãos, eu fiz uma pesquisa na internet, na inteligência artificial, e assim assado, porque a gente volta na ideia do academicismo. Sim. Se você vai fazer uma entrega, né, um TCC, uma obra, a citação da fonte, o artigo ali, o site direitinho, a galera nem isso tá fazendo mais, porque passando como se fosse ele ou ela que escreveu. Produção. O que eu falei no começo ainda é um debate dentro da academia. Eu já ouvi gente falando e defendendo que aquilo que você produz na inteligência artificial é seu. Uhum. Foi você que produziu, certo, utilizando uma ferramenta. Uhum. Né? É igual quando você vai fazer uma escultura e você usa o machadinho, né? Sim. É uma ferramenta. A escultura continua sendo sua. Uhum. Não é do machadinho que fez, né? Mas, obviamente, que existe muita discussão por conta disso, né? Da produção, quando que você interviu, o que você fez e tudo mais. O que eu costumo dizer, apóstolo, é que assim, ó, você precisa utilizar a partir do seu conhecimento. É isso. Uhum. Então, assim, aquilo que você já tem, você pode aprimorar. Por exemplo, TCC. Uhum. Paulo citou aqui, né? Uhum. Cara, você tem uma série de normas a seguir. A BNT. Passar um monte de coisa. Cara, isso daí dá um trabalho infinito. Uhum. Se você joga no chat o seu texto, você produziu um texto, joga lá e fala formate nas normas da ABNT. Ele te dá aquilo em 1 segundo. Pronto, rapidamente. Pronto. O tema, inclusive, ele faz. Mas, gente, isso... Desculpa. Se a pessoa acha que isso não é bom, eu não sei que mundo nós estamos vivendo. É verdade. Cara, é muito difícil, Paulo, é muito chato. É verdade. Ocupa muito tempo, né? Que a gente falou, é muita correria hoje. Você montar um sumário, você vai lá na frente, aí volta pra cá. Aí vai lá na frente, aí volta pra cá.
monte o sumário desse texto. Ele vai lá e monta tudo para você. Isso é... E quando não tinha a inteligência artificial, o trabalho que dava para montar um TCC. Ixi! Era madrugada, você virava à noite. Dias e dias. Aí você ia montar o sumário, você botava ele lá na frente e desconfigurava lá no fundo. Você fala, nossa... Eu lembro que a gente fazia em arquivos diferentes, né? Aqui tá o trabalho. O outro arquivo, você abria o sumário, porque se você fosse dando enter lá, desconfigurar, capaz, era difícil demais. Agora, se você tem uma ferramenta que você pode utilizar positivamente, vale muito a pena, mas... Eu ainda fico com a impressão que é o frisson, aposto. É uma novidade. Aí tá todo mundo ainda entorpecido com a novidade. Eu acho que vai acalmar, não sei. Tem os pós e tem os contras, com certeza. Eu acredito que os contras vêm por conta da desinformação. Sim. Vem por conta de não entender o assunto, de não saber. Porque, por exemplo, eu não sou especialista em várias coisas. Se, por exemplo, quando eu fui casar, fazem 33 anos que eu casei com a Inês, que é minha esposa, eu falei para ela, olha, se você me der uma caixa de ferramentas, eu não sei o que fazer com ela. Sim. Não troco o piso, não vou cortar capim porque eu não faço isso, não troco nem a resistência do chuveiro, tá? Porque ela falou, quer ganhar o quê? Eu falei, livros. Quando você quiser me dar presente, você me dê livros. Porque se você me der um alicate, eu não faço a mínima ideia, eu vou me machucar com ele. Eu acredito que a inteligência artificial está sendo uma ferramenta que muita gente vai se machucar com ela. Porque não está sabendo usar a ferramenta e não busca quem sabe, não buscar informação. Porque buscar informação não significa fragilidade, mas significa sabedoria, de buscar quem sabe, de encurtar caminho. Quem é que sabe mais que eu? Eu vou lá buscar essa informação. Isso é muito importante. Eu pesquiso hoje na inteligência artificial, como eu falei, gosto de etimologia. Eu vou lá pesquisar e continuo pesquisando, mas não tenho aquilo como cegamente. Quando ela me dá uma resposta, eu não olho aquilo cegamente e falo, foi Deus e amém, vamos para frente. Muito pelo contrário, porque falando assim somente com a inteligência artificial, o que ela me dá de resposta, eu vou trazer uma informação para a minha audiência, eu vou trazer uma informação para o meu povo, mas transformação eu não vou trazer, porque eu não tive tempo com Deus, eu não tive tempo com o Espírito Santo. Você não foi transformado. Eu não fui transformado, Perfeito. Então também não vou ter... Eu tenho uma informação, a pessoa fala, uau, quanta inteligência, quanta sabedoria, etc, etc. Mas e a transformação? E outra, quando a gente escreve um livro, como bem falou o pastor Paulo, se ele não coloca uma biografia lá, você não coloca de onde você pesquisou, você não coloca a fonte desse assunto aqui, eu vou colocar, isso aqui foi uma enciclopédia, isso aqui foi a inteligência artificial, isso aqui foi... Eu vou fazer isso aqui. Então, é nesse caminho que a gente tem que trilhar como povo de Deus, sem susto. Com honestidade mesmo, eu acho que essa que é... Gostei dessa frase, honestidade, ser honesto. Isso. Eu acho que o alerta do Paulo é fundamental nesse aspecto, né, Paulo? Você está ali produzindo um estudo bíblico, vamos dizer assim, que você quer edificar a vida de alguém, mas como é que você vai edificar a vida de alguém se você já está estruturando aquilo numa mentira, né? É o que eu tô falando, é isso. Não é tem isso. como, Não né? dá, não dá. Agora, é diferente de você preparar um estudo e pediu para a inteligência revisar o estudo, o português. É diferente de você pedir para a inteligência montar os slides. Eu particularmente, uso isso. Não, ô Zeca. Montar slide dá um trabalhão, cara. Toda aula slide. Nossa. Toda apresentação slide. Aí você chega lá e pede, rapaz, monta tudo pra você. Você vai lá, confere, esse ponto aqui. Esse ponto aqui ela não falou, eu vou colocar aqui que eu quero falar na aula lá. Aí você vai acrescentando, você fez sei lá, de 27 slides que você ia mostrar na aula, 30 você fez fez 2, porque você acrescentou. Nossa, gente, é um avanço inacreditável. Ô Zeca, sabe o que eu faço? Vou dar o exemplo. Eu incentivo o uso. Que eu tenho toda a ideia do cuidado, mas eu faço assim, por exemplo, eu vou dar uma aula na escola dominical. Eu sou formado. Eu tenho mestrado, doutorado, especialização na minha área ali. Então, por falta de conhecimento, não é. São informações totalmente diferentes, posições totalmente diferentes. Você pegar o orelha seca, com todo respeito e carinho. O cara daí vai lá para colocar ali informação, beleza. Não, tá passando de intelectual, não é isso. É o contrário. Cheios do Espírito Santo para fazer a vontade de Deus. Eu pego esse tema, jogo no chat, ele vai me dar toda a estrutura, eu vou pegar aquilo ali, vou trabalhar dentro da Bíblia e na apresentação não vai ser cola e copia e nem ler o que está escrito ali. Dentro daquela apresentação eu vou colocar as minhas impressões e os meus conhecimentos. Ele me facilitou uma estrutura pedagógica a fim de uma interação com o maior resultado possível entre o emissário e o emissor. Dentro dessa perspectiva, é super válido e é o que você falou. Talvez
você tenha maior retorno pela organização que você apresenta do que chegar com uma questão corrida, não dar nada para ninguém, não informar nada, não ter estrutura de texto e falar, poxa, mas eu não aprendi nada, não levei nada para casa. Eu sou o cara antigo. Irmão, pega essa folha. Se eu chego numa sala com 20, 30, eu imprimo na minha impressora. 10, 15 folhas para cada um, tá aqui, irmão. Depois que quiser fazer o Pix do Xerox lá, Deus te abençoe. Tá aqui, ó. Agora chega lá na sala, tá todo mundo perdido, não olha lá, não vê. Então eu sou dessa forma que você tá falando. É diferente a estrutura. Sem dúvida. Porque assim, o chat vai te ajudar muito. Gente, nós estamos falando, obviamente, de uma pesquisa estratosférica que ele faz na internet. Então, assim, você preparou um estudo, cara, ele é capaz de te dar um tema que você não ia ter esse insight. A perspectiva é outra, né? Nossa, que tema bom que ele deu aqui. Genial. A partir desse estudo que eu já preparei, não tinha pensado nisso. Às vezes uma frase de impacto. Você vai colocar lá, o tema é esse, o texto é esse, o desenvolvimento é esse. Eu quero uma frase. Mas às vezes ele vem com umas frases... Profundo, é isso. Não tinha pensado nessa questão aí. Por quê? Porque ele faz uma pesquisa num campo muito maior. Às vezes... eu queria gravar... Lá na igreja a gente quer começar a gravar vídeo pra internet, mas eu não sei como. Lá, você vê como é que ele vai te dar uma ideia boa. Várias ideias. Aí você vai começar... Olha só que legal a ideia. Vamos começar a desenvolver isso daqui? Cara, você vai usar como uma ferramenta, um potencializador. Agora, quando ela vai tomar o seu lugar, aí é aquilo que todo mundo fala, né? Daqui a pouco a inteligência vai pensar e o ser humano não vai precisar de... fazer mais nada. Do ser humano. Pastor Zeca, eu gostaria de vir na linha com o pastor Paulo e deixar um... Você gostou muito do Paulo. Eu preciso trazer vocês para um debate onde vocês vão encontrar. Vocês estão muito amigos aqui nesse Veja Só. Parece que não vai ter muita continuidade aqui não, entendeu? A ideia bate, né, apóstolo? Porque o Espírito Santo que tá aqui também. Aí bateu. Não tem jeito, tá difícil né, a continuidade aqui. Tá certo, Se for para um debate, tem que trazer outro, porque parece que não vai dar certo aqui nós dois. Tá certo. Nessa linha de raciocínio, eu gostaria de pensar nas duas possibilidades. Na questão de buscar informação e na questão de buscar a espiritualidade. Boa. Porque também uma coisa não substitui a outra, mas as duas agregam uma na outra. Então alguém sobe lá cheio de informação e vai dar uma palavra, mas não tem espiritualidade. Sim. Aí também não trouxe edificação. Mas, pelo contrário, lá na minha época, a gente precisa de espírito e de unção e tal. Buscou informação? Não. Mas eu estou cheio aqui, mas tem alguma informação? Não. Então também não ia fluir como eu deveria. Mas eu acredito que a igreja hoje tem que caminhar com essas duas asas. Isso. Buscando informação e buscando a unção do Espírito Santo. Então essa igreja vai voar alto. Né? Hoje, como você falou, eu também faço pesquiso sobre, por exemplo, minha área é louvor e adoração, liderança e finanças. Eu pesquiso na internet, bora lá, deixa eu ouvir aqui outros que estão falando, deixa eu ouvir o que está dizendo, deixa eu ouvir a etimologia desse assunto. Isso tem sido muito bom, mas eu não abro mão de acordar pela manhã, e a primeira coisa pela manhã é ter tempo a sós com Deus, é falar com o Senhor. Hoje eu acordei 4h pouca da manhã, porque eu tive toda uma manobra para poder chegar, para poder vir, para poder estar. Tudo bem, mas eu não posso tirar o Espírito Santo de cena, ele é o primeiro na minha agenda do dia. Aí tudo bem, toda a informação que vem vai agregar. E aí quando você falar, você tem informação e você tem unção. Sim, não dá para, de verdade, não dá para abrir mão. Não tem, principalmente quando a gente fala do conhecimento teológico, se você tira a questão espiritual, ele vira academicismo e aí não tem transformação. Mas, bom, irmãos, infelizmente o nosso tempo está terminando, mas ainda dá aquele momento das considerações finais. Então, o Paulo inicia com uma conclusão aí, uma aplicação para quem nos assiste, e o apóstolo encerra o programa aí, 2,5 minutinhos para cada um, por favor. Eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui mais uma vez no Vejam Só e nesse diálogo, juntamente com o Zeca, com o apóstolo, nesse tema de suma importância para a sua vida, porque isso está relacionado ao seu dia a dia. Você vai praticar, você vai utilizar, você vai precisar. Então, medita nessa palavra, porque isso é importante para você, para sua casa, para sua família, para o seu ministério. E se você quiser acompanhar a gente nas redes sociais, aparece aí na sua tela, @prpaulo.oliveira. Chega, soma com essa comunidade que já ultrapassa os 110 mil seguidores, uma comunidade de irmãos, uma comunidade de alunos, uma comunidade de pessoas que estão aqui para crescer
no conhecimento. Logo, eu estarei lançando o meu livro Além do Túmulo, e eu quero lançar algo legal, fazer o lançamento aqui, mas você garantir na pré-venda o Além do Túmulo, eu vou dar um curso em cima desse livro, vai ser um encontro comigo ao vivo. Então, para poucas pessoas, se você quiser mais informações, @prpaulo.oliveira. Não deixa de orar, irmão. Não deixa de jejuar, não deixa de buscar a presença de Deus. Estuda, compra livros, eu incentivo os meus alunos. Busque na inteligência artificial, mas faça um aliado com o Espírito Santo, porque ele continua alimentando com os dons, ele continua instruindo e ele continua sendo o capacitador da igreja. Zeca, eu agradeço a toda a emissora, a RIT, né, o Thomas, a Angélica, a todos vocês que sempre com carinho, com atenção, né, abre essa oportunidade para que nós possamos trazer aqui um pouquinho do conhecimento que nós temos adquirido ao longo dos anos. Apóstolo, foi um prazer estar com o senhor. Tenho certeza que nós estaremos mais vezes. Obrigado pela oportunidade. Beijo no seu coração. Tamo junto, audiência. Sem dúvida. A alegria é nossa, meu irmão, recebê-lo, aprender contigo. Obrigado pela atenção com o programa. Só reforçar aí com você, o contato do Paulo está disponível lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá, tá bom? Para você ter acesso, beleza? Apóstolo Nailton, também quero te ouvir aí as considerações finais aí e a conclusão da nossa conversa, por favor. Primeiro, dizer que o Espírito Santo, para nós hoje, é o que Jesus foi para os seus apóstolos quando estavam aqui na terra. Então, hoje, Jesus está sentado à direita do Pai, mas quem está aqui hoje, cuidando, governando, adornando a igreja, é o Espírito Santo. Portanto, nós não podemos tirá-lo de cena em hipótese alguma. E aqui, para os que estão nos assistindo, eu gostaria que essa palavra ficasse forte no seu coração. Escancara o seu coração para o Espírito Santo. Abre o seu coração para Ele, porque Ele vai te fazer grandioso e fazer coisas poderosas na sua vida. Usa toda a ferramenta que você tem. Usa livros, usa a inteligência artificial, usa com sabedoria, usa com carinho, não é? Eu vou para muitos locais, viajo para muitos locais para ministrar sobre a questão, como eu já falei, de louvor e adoração, liderança, finanças. O pessoal que já me segue no meu Instagram já sabe, é Nailton Silva Financas. Estou lá todas as manhãs, às 5:45 da manhã, dando uma aula de educação financeira, ministrando, ajudando, mas nunca neguei para todo mundo a minha sinceridade. Eu pesquiso a inteligência artificial, mas eu estou com o meu Deus, buscando o meu Deus. Então, se você me fizer contato, se eu for útil para você, aí estão os contatos na tela, vai ser uma bênção. E mais uma vez, aqui eu me senti assim, numa recepção tão calorosa que eu cheguei aqui, foi gente sorrindo para mim desde quando eu cheguei, né? Apertar a mão, é a primeira vez que eu venho aqui, mas um apertar de mão, o programa Vejam Só, está de parabéns com essa recepção. O pastor Zeca tem uma apresentação extraordinária, a equipe também de excelência, é uma honra servir sempre que eu puder, é uma alegria estar aqui. Obrigado, apóstolo. A gente que agradece, obrigado pelo carinho em aceitar o nosso convite. Espero que a experiência tenha sido boa. Meu apóstolo que falou, vai lá me representar, apóstolo Géser, tá? Eu vou estar com o pastor Paulo no Nasci para Deus, em 4 a 6 de junho, lá no Imersão, lá na igreja, nós vamos estar lá, a gente vai se abraçar. Benção, vai ser benção. Obrigado, meu irmão, pelo carinho, obrigado pela atenção com o Vejam Só. Espero que outras oportunidades surjam e o irmão esteja aqui outras vezes conosco. Disponha de nós. Muito obrigado. Só para reforçar os contatos do nosso irmão, também à sua disposição no nosso perfil oficial lá do Instagram, @programa Vejam Só, tá bom? Vamos colocar na tela aí o resultado da enquete, por favor, vamos ver como é que os nossos internautas votaram na nossa enquete. Tá lá, o risco principal da inteligência artificial vamos ver, 17% afirmando que não tem nenhum risco, que é só ferramenta. E 77% afirmando que o perigo é trocar o discernimento espiritual por uma resposta pronta. E 6% no não sei. Então, acho que fica claro, se você não sabe utilizar, ela vai substituir uma questão espiritual que é importantíssima na sua vida. Se você sabe, você vai utilizar muito bem a ferramenta. Então, obviamente, nós já citamos aqui alguns versículos bíblicos, né? Usar todas as coisas, usar para a glória de Deus, ouvir tudo, reter o que é bom, todas as coisas edificam, mas nem tudo convém. Então, tudo isso você precisa trabalhar aí na sua vida. E eu quero finalizar deixando um versículo que está lá em Provérbios 16, no versículo 20, só a parte A do versículo. Quem examina cada questão com cuidado, prospera. Então, que você possa examinar essa questão que nós colocamos com cuidado, porque a palavra de Deus garante que nós vamos prosperar nesse sentido. Então, usar com sabedoria, com certeza vai ser bênção na sua vida. Nós vamos encerrando a edição de hoje
mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Forte abraço e até a próxima!